Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Eu me chamo Lucas de Oliveira E eu sou Carolina Dias. Está começando mais um Dois Jornalistas de Galocha. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo nos últimos domingos, né? A gente fez um compilado aqui de notícias e algumas fake news, algumas irresponsabilidades de jornalistas para que a gente sensibilize a população e realmente conscientize de como se fazer um jornalismo decente nesse Brasil. A gente tá vivendo muito numa era de fake news, né? Então a gente queria bater nessa tecla, mas também mostrar o posicionamento do jornalismo, né? Porque acho que fica claro que no nosso canal a gente tem um posicionamento, a gente traz informação, mas a gente também quer dar a nossa visão, a nossa opinião como profissional e como pessoa, e a gente quer trazer isso pra vocês. Mas, enfim, a gente precisa saber o limite ali, né? Isso. Entre o que é informativo e o que é sensacionalista, até onde a gente pode ir com essa informação, o quanto a gente pode expor a vida de alguém em relação a isso. Então é mais ou menos isso que a gente vai trazer nesse vídeo. Né? E também a responsabilidade de se fazer um bom jornalismo e como isso pode afetar a vida de cada pessoa, né? E o primeiro caso que a gente vai trazer aqui é de um homem que foi morto por ser apresentado por uma emissora como suspeita de ser serial killer. O segundo caso que a gente quer apresentar aqui é um compilado do caso da Eloá, do caso da Isabela Tainara e até do da Marcela, né? De como o jornalismo não deve ser praticado. A terceira informação que a gente vai trazer aqui é da mulher que foi linchada em 2014 por conta de informações falsas que foram divulgadas na internet. A primeira pauta que a gente quer abordar aqui, então, foi o homem que foi morto após ser divulgado num programa da Record que ele era um possível serial killer, né? O programa Cidade Alerta informou que um catador de reciclagem lá em Santos seria um possível serial killer. Da onde eles tiraram essa história, né, Lucas, de serial killer? Morreu não, né? Tinha desaparecido uma menina, ela chamava Priscila, de 18 anos, na cidade, e ela era amiga desse catador de materiais recicláveis. E, anteriormente, no ano de 2019 e 2018, também tiveram morte de duas mulheres que não foi descoberta a causa. Então, a emissora fez o link achando que todos esses casos estavam interligados e poderia ter sido ocasionada por conta desse homem. Durante o programa ainda eles chegam a comentar que é 99,9% de certeza de que esse catador seria o assassino e esse possível serial killer, né? Essa informação, inclusive, eles afirmam que terem recebido da própria polícia. E eles, apesar deles baterem nessa tecla de que a polícia tem certeza, não sei o que, a polícia se pronunciou e eles afirmaram que não tinha nenhuma prova contra esse homem, apesar deles serem amigos e eles terem se encontrado nos últimos dias, antes da Priscila desaparecer, mas eles mostraram que não tinha nenhuma prova, nada disso, e eles não tinham falado com a emissora sobre o assunto. Inclusive foi mostrada uma foto dele no ar, essa foto ele estava borrada, não aparecia direito o rosto dele, porém quem conhecia ele conseguiu reconhecê-lo e apesar dos apelos feitos pelo apresentador de que a população não fizesse justiça com as próprias mãos, não resolveu muito porque pouco tempo depois da reportagem ao ar ele acabou sendo assassinado pela população local. E segundo a polícia, Lucas, Coronavirus! E segundo a polícia, Lucas, não tinha muito fundamento essa reportagem, porque o caso da Priscila e os casos que ocorreram em 2018 e 2019 não tinha nenhuma relação. E, inclusive, mesmo o da Priscila, ainda não tinha... Acharam um corpo que possivelmente era dela, mas como foi carbonizado, não tinha ainda certeza se era realmente ela, teria que esperar os exames de DNA e etc. Então, tipo, não tinha como afirmar nada, sabe? Uma total precipitação, né? Apesar dele ser muito amigo da Priscila, que possivelmente foi morta e carbonizada, não existia nenhuma evidência ou relato mesmo que ligasse ele ao assassinato dela. E com isso, Lucas, a Polícia Civil de São Paulo, eles abriram um inquérito para investigar tanto a emissora, tanto quanto os profissionais que estavam por trás dessa pauta, porque eles alegam que isso é um crime, né? Eles divulgaram a imagem de uma pessoa que não era culpada, que não tinha nada a ver com o caso até então, né? E acusando-o como suspeito. Isso prova realmente como uma notícia, às vezes, pode mudar a vida de pessoas e realmente causar uma tragédia, né? E vai muito de encontro, isso que a gente tá falando, até com o que a gente aprende durante a graduação, né? Porque acho que a gente já comentou aqui no canal,
que eu e o Lucas somos formados em jornalismo. E durante toda a graduação a gente aprende sobre a importância de averiguar os fatos, de apurar a notícia, de encontrar fontes, informações confiáveis. Então, assim, é muita irresponsabilidade você trazer uma informação, ainda alegar que a fonte é a polícia, sendo que não é, né? É a responsabilidade social mesmo que todos os jornalistas têm perante a sociedade, né? E agora a gente vai trazer um compilado de informações sobre o caso Eloá, sobre o caso da Isabela Tainara e sobre o caso da Marcela. Foge um pouco da questão da fake news, mas entra no âmbito da ética do jornalismo, da responsabilidade que o jornalista tem perante todas as pessoas que estão envolvidas em um caso, assim como com a sociedade também. No caso da Eloá, que foi o maior cárcere privado aqui do estado de São Paulo, a jornalista Sônia Abrão chegou a ligar para a casa onde a Eloá estava e falar com o sequestrador, interferindo diretamente na negociação em que a polícia estava, interferindo até na comunicação dele com a polícia. Então foi uma coisa assim surreal que aconteceu, um programa de televisão interferindo num sequestro, né? E o fim dessa longa história que durou ali mais de 100 horas, né? Eu acompanhei. Nós já sabemos, né? O Lindenberg acabou atirando, acertando a Eloá e a moça não sobreviveu. E toda essa ação da polícia, a morte dela, o sequestro, foi tudo televisionado, transformando isso num verdadeiro circo, assim. As mídias se apossaram disso e quase que virou um reality show ali dessa tragédia. Outro caso que a gente pode trazer aqui, Lucas, é o da Isabela Tainara. Não sei se todos ficaram sabendo na época, mas o caso da Isabela Tainara aconteceu mais ou menos no mesmo período da Isabela Nardoni. No caso, a Isabela Tainara ela saiu da aula de inglês, avisou a mãe que estava indo para casa, mas ela nunca apareceu. A agonia durou por 45 dias. 45 dias da polícia investigando, procurando a menina, procurando o corpo. E no dia 22 de maio foi encontrado o corpo da menina em um matagal na cidade satélite de Samambaia. Assim que o corpo da jovem foi encontrado, começou uma nova série de perguntas, né? Quem seria o assassino? Por que ele fez isso? Tudo isso. A resposta só chegou quase um ano depois, quando o assassino confesso foi até a Polícia Federal dar seu depoimento confessando o crime. E com isso, o jornal Correio Brasiliense, ele divulgou nas mídias, nas redes sociais dele, o vídeo do suspeito confessando o crime. Era 12 minutos mais ou menos de vídeo e o suspeito ele contava em detalhes como que abordou a menina, como foi o estupro, como que foi o assassinato, contou muitos detalhes e eles soltaram o vídeo completo para qualquer pessoa ter acesso. Imagina então como foi para a família ver aquilo, né? Ver as imagens percorrendo nas redes sociais, pessoas compartilhando. Então isso mostra que a mídia local ali, ela não teve empatia, não teve responsabilidade, não teve compaixão mesmo com essa família e nem com a dor dela. Porque foi literalmente uma exposição muito grande, né? A família já sofre com a dor, imagina vendo tudo aquilo, né? E puxando esse gancho para essa coisa de querer audiência, de querer fama, a gente vai citar um outro caso que envolve o mesmo jornalista da primeira notícia, que é o Luiz Bassi, onde ele anuncia ao vivo a morte de uma moça para a mãe dela. O programa Cidade Alerta ele é muito conhecido pelo sensacionalismo, por mostrar matérias assim que realmente tem cenas desnecessárias e tudo. E nessa cena em específico, ele liga para a mãe da Marcela e fala que está com o advogado do namorado da Marcela na linha. E até então eles não sabiam nenhuma notícia dela, ela estava simplesmente desaparecida. E o advogado acaba revelando que o namorado dela se entregou para a polícia e acabou confessando o assassinato. E ela escuta isso ao vivo e é televisionado isso, eles não param de filmar em nenhum momento, mostrando a notícia da morte dela, e ela acaba até desmaiando na hora que ela recebe a notícia. E assim, você vê que é real até por conta da mãe desmaiar, mas no fundo ali eles acabam cortando uma hora, mas no fundo aparece, tava filmando na casa da mãe da Marcela, né? E no fundo você vê as pessoas gritando, tipo, por que vocês não avisaram antes? Por que não sei o quê? Então, porque deram a notícia dessa forma, né? Então assim, você vê que a família foi pega de surpresa e foi exposta num nível absurdo, né? Porque qualquer morte tem que ser avisada à família com cautela, junto com um profissional de saúde que possa ajudar psicologicamente a mãe, a família a receber essa notícia e não sendo exposto dessa forma na mídia, né?
E esses foram alguns dos compilados que a gente separou de como não se fazer jornalismo, né? Então a gente sabe da importância do jornalismo e até do jornalista para a sociedade, mas quando ocorre em caso assim, a gente acaba vendo a falta de empatia do jornalista, o desrespeito mesmo, tudo em troca de uma notícia, coisas que não devem ser feitas, porque acima de tudo a gente tem que trabalhar com humanidade na nossa profissão. E a terceira pauta que a gente vai trazer aqui é a história de uma mulher que foi linchada após a divulgação de uma notícia fake nas redes sociais. Na verdade, era uma página que publicava notícias ali da região e ela postou um retrato falado de uma mulher que supostamente sequestrava crianças para fazer rituais de magia negra. Como essa publicação no Facebook repercutiu muito, as pessoas da cidade, os moradores, né, eles ficaram especulando para ver quem que era a mulher, tentando encontrar. E 2 dias depois, eles supostamente encontraram uma mulher que era parecida com as informações que foram passadas nesse post. E aí eles encontraram essa mulher de 33 anos, que é mãe de 2 filhos, e enquanto ela estava indo a caminho da casa da prima dela, né? Abordaram ela na rua e aí começaram a fazer justiça com as próprias mãos. Dezenas de pessoas participaram desse linchamento, foram filmados, divulgaram as imagens e a moça morreu. E 5 pessoas dessas que lincharam a mulher acabaram sendo presas e tiveram aí mais de 30 anos de cadeia, que foi a pena máxima aplicada para eles. Porém, o dono da página, ele acabou saindo ileso, né? Porque na época ainda não existia alguma lei que regularize quem incitasse violência pela internet. Hoje, a Lei 7.544, ela já prevê multa e detenção para pessoas que incitam violência através da internet. E essa lei foi criada exclusivamente depois do caso do Guarujá, né? E isso mostra como uma fake news, embora pareça inocente, pareça só não vai afetar ninguém, uma fake news pode acabar afetando a vida de uma pessoa, de uma família, até de uma cidade inteira, né? Até de um país agora, porque regularizaram uma nova lei. E entrando nesse âmbito das fake news, que é tão importante a gente tentar corromper, porque elas podem trazer consequências grandiosas, como você mesmo falou, Nossa, esse aí sem condições. E até entrando nesse âmbito da fake news, Lucas, por isso é tão importante que a gente consiga aprovar a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, que é a famosa lei das fake news, né? Esse projeto de lei, ele visa mesmo desencorajar pessoas que manipulam informações, disseminam notícias falsas aí que possam prejudicar outras pessoas. A gente bate muito nessa tecla, né, das fake news. A gente já falou até em outros vídeos, já trouxe outros vídeos fakes para provar para vocês que eram fakes. Porque com a questão do WhatsApp está se tornando muito comum, durante essa pandemia está sendo disseminado muitas informações falsas, as pessoas não sabem o que é verdade, o que não é. Desde as eleições, né? Começou isso muito forte aqui no Brasil. Então, assim, nosso papel é exatamente esse, né? Trazer a informação verdadeira, mostrar o que talvez para outras pessoas que não entendem, não pesquisam, talvez pareça verdade no WhatsApp ali, porque recebeu de alguém confiável, mas é sempre importante a gente estar averiguando essas informações de fato. E nós escolhemos essa pauta por um motivo especial. Porque a gente pretende estrear um novo quadro aqui no canal que vai se chamar Cozinhando a Notícia. A gente resolveu fazer uma fusão de 2 coisas que a gente gosta, que é acabar com fake news e cozinhar também. Então a gente vai falar vai ser algo bem dinâmico, assim, bem descontraído mesmo, onde a gente vai mostrar uma receita e demonstrando essa receita a gente vai bater um papo e falar sobre algumas fake news que estão rolando e provar que a notícia é verdadeira ou falsa. Esse quadro vai sair uma vez por mês, né, Lucas? Uhum. E vai ter um esquema um pouco diferente desse, esse a gente acaba trazendo informações um pouco mais sérias, né? Mas nesse novo quadro, Cozinhando a Notícia, a gente vai ser um pouco mais descontraído, trazer informações que estão rolando, que a galera tá acreditando que é verdade ou que não é, enfim. Então é isso, pessoal. Já segue a gente aqui nas nossas redes sociais, segue a gente nas redes sociais do Jornalista de Galocha também. Se inscreva no canal, ativa o sininho. É importante ativar o sininho, não é só se inscrever no canal. Dá like no vídeo para ajudar a gente, principalmente compartilha, porque o tema fake news ele vem aí há um tempo em alta e nunca é muito falar sobre isso, né? Então beijo e até a próxima, pessoal. Beijo! Aproveita que vocês compartilham tanta fake news no WhatsApp e compartilha informação de verdade. A gente tem 2 vídeos aqui, ó, que vocês ainda precisam assistir e compartilhar no WhatsApp. Aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, né? Que tá bem aqui.
dá like no vídeo, compartilha, porque notícia boa tem que ser compartilhada.